Glórias a Deus. Livro de Gálatas, capítulo 1 e versículo 6 está escrito: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, e agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, que significa amaldiçoado. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar os homens? Porque se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Amém. Glórias a Deus. É interessante momentos difíceis que nós estamos enfrentando nos dias atuais. Pessoas que se dizem intelectuais, pessoas que se dizem ser famosos, pessoas que estão, quem sabe, há anos na mídia, não têm um mínimo de conhecimento, respeito às Escrituras Sagradas e dizem que as Escrituras Sagradas estão ultrapassadas e necessitam de uma reforma, necessitam de uma análise melhor, mais profunda e de algumas mudanças para que as Escrituras possam ser atualizadas. E por que os ateus, os rebeldes, desobedientes, algumas classes de artistas e de pessoas que na mídia são conhecidas, que não me interessam as suas vidas, mas nós ouvimos falar a respeito de que essas pessoas não concordam com algumas coisas que as Escrituras revelam, não concordam com algumas coisas que as Escrituras falam, não concordam com algumas coisas que as Escrituras expõem. Por quê? Porque muitas vezes as Escrituras vai bater forte, vai bater sério, vai falar fortemente com essas pessoas dentro daquilo que essas pessoas amam de prazer, dentro daquilo que essas pessoas se deleitam, dentro daquilo que essas pessoas amam, dentro daquilo que essas pessoas gostam, e as Escrituras não gostam. Essas pessoas amam e as Escrituras odeiam. Essas pessoas fazem e praticam e as Escrituras repudiam. E por quê? Porque a palavra de Deus, ela é santa, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é gloriosa e não foi escrita, nem foi feita pela vontade do homem, pelos pensamentos humanos, mas pelo divino e divina inspiração do Deus que fez os céus e a terra. Cada um das pessoas que vive sobre a face da terra tem o livre-arbítrio, o direito e a vontade e a escolha de escolher, fazer, viver, pensar, vestir, calçar e voltar para onde bem quer, para onde bem desejar. E ninguém tem nada a ver com isso, inclusive eu. Mas o Senhor, assim como Ele deu ao apóstolo Pedro, assim como Ele deu a Timóteo,
assim como ele deu a Pedro, Tiago, João, ao apóstolo Paulo, ensinar, pregar, falar e apregoar o evangelho sagrado de Cristo, ele também nos deu a nós nos dias de hoje. Para quê? Para ver se alguns, porventura, ouvindo a voz de Deus e do seu sagrado Espírito, através de homens como nós, simples, humildes, e que vivemos de acordo com a palavra de Deus, não para sermos melhores do que as outras pessoas, não para nos exaltarmos diante das outras pessoas, não para debocharmos ou criticarmos ou julgarmos as outras pessoas, não, porque quem nos julga está escrito que é o Senhor. É o Senhor que nos julga, é o Senhor que nos repreende, mas Ele manda-nos, no capítulo 11 do livro de 1 Coríntios, a analisarmos a nós mesmos. Porque se nós nos analisássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo Senhor. E quando somos julgados pelo Senhor, somos julgados e repreendidos para não sermos condenados com o mundo. Porque está escrito que o mundo e a sua concupiscência passa, mas a palavra de Deus não há de passar. E os homens e mulheres que pregam o evangelho nos dias de hoje não pregam essas partes sérias do evangelho e só deixa o examine-se, pois, o homem a si mesmo, no capítulo 11, verso 28 de 1 Coríntios, para a Santa Ceia. E isso não é só para a Santa Ceia, porque nós não só comemos o corpo de Cristo e bebemos o seu sangue na Santa Ceia, nós todos os dias em nossos lares, na Santa Igreja do Senhor, nós comemos da palavra de Deus e nós bebemos da água da vida, que é a palavra de Deus, que é o pão vivo que desceu do céu, que é a palavra de Deus, e precisamos analisarmos a nós mesmos para não sermos condenados com o mundo. Mas as pessoas não querem ouvir a verdade, elas preferem ouvir músicas mundanas, músicas profanas, assistir os filmes animais, diabólicos, perversos, malignos, viver na mão do diabo, do que serem libertas pelo Espírito Santo e por nosso Senhor Jesus Cristo e passarem a ter uma vida com Deus, porque vida com Deus parece ser chato, esse negócio de viver com Deus, de ir para a igreja, de dar glória a Deus, que loucura é essa? É claro que as coisas de Deus para o homem natural é loucura, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quando ele fala que qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor, é claro que ele está falando da Santa Ceia, da sagrada reverência e da sagrada cerimônia que nós temos todos os meses em participarmos da mesa do Senhor. Mas o corpo do Senhor também é a sua palavra. Observe que quando o Senhor estava na sinagoga ensinando aos judeus que era necessário eles comerem do seu corpo e beberem do seu sangue, eles levaram isso para o lado natural, para o lado literal, e não compreenderam aquilo que da boca do Santo Salvador estava sendo exposto. É por isso que está escrito que verdadeiramente a minha palavra é comida, verdadeiramente a minha palavra é bebida. Por quê? Porque está escrito que ele é o pão vivo que desceu do céu, e aquele que comer deste pão viverá para sempre. Está escrito que ele é água viva, ele é a água da vida, e aquele que beber desta água nunca terá sede, porque a água que ele der se fará nele rios de águas vivas que salte para a vida eterna. Então ele é pão da vida, ele é água da vida, que isso significa dizer que as escrituras sagradas é alimento vivo, santo, puro, que veio de Deus para alimentar as almas do homem e não as suas carnes contaminadas pelo pecado e que vive na mão do diabo com
como escravos. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. O pecado escraviza o homem é escravo do pecado. E evidentemente que quem a apresenta, quem dá e quem deseja que as almas vivam aprisionadas no pecado são as forças das trevas. E se as forças das trevas são alimentadas pelas coisas erradas que os homens fazem sobre a face da terra, então existe um pão, mas esse pão imundo é contaminado, chamado pecado, que quando o homem e a mulher comem deste pão, se contaminam e evidentemente são mortos e aprisionados pelas forças demoníacas, chamados demônios e diabos, que vivem nas profundezas do abismo, que vivem em lugar chamado Hades, que é conhecido como inferno, porque alimentam as forças do mal pelas suas práticas erradas e corruptíveis sobre a face da terra. Então, por isso que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O cálice é como se fosse uma taça, é como se fosse um lugar de colocar uma bebida. E geralmente no cálice do Senhor, ou essa bebida é água, ou essa bebida é o sangue do Cordeiro, que purifica e que tira, que limpa o homem do pecado. Então está escrito: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo, ou melhor dizendo, as palavras do Senhor. O corpo aqui representa a sua palavra. O corpo aqui representa o pedacinho do pão que nós comemos todo mês, mas também representa a sua palavra, o que saiu da sua boca, porque está escrito que verdadeiramente a sua palavra é comida. Está escrito que Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Então tem muitas pessoas que não estão discernindo o corpo, as palavras, os ensinamentos, a sã doutrina do Senhor. E por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, porque está escrito que o mundo jaz, o mundo dorme, o mundo está morto no maligno. Por quê? Por causa dos seus pecados, e recusam-se a arrepender-se dos seus maus caminhos, recusando em si as santas palavras de Cristo, que é pão, que é água, que alimenta, que liberta, que transforma o homem dos seus pecados, porque está escrito em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando nós aceitamos a verdade, essa palavra nos santifica, nos purifica, nos vivifica, porque estávamos mortos em nossos pecados, em nossos erros, em nossos maus caminhos. Então o Senhor vem e nos repreende pela sua palavra, dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E como é que eu sei que o reino dos céus existe? Pela sua palavra. E se eu rejeito a sua palavra, estou rejeitando a comida que pode transformar a minha alma de perdido para salvo, de pecador para santo, de contaminado para limpo e purificado pelo poder do Espírito Santo, porque está escrito no livro de Hebreus que essa palavra é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Então não adianta vir com essa conversa mentirosa de que nós, quando estamos pregando a palavra de Deus, estamos julgando as pessoas. Não.
Porque a própria palavra diz que se nós nos julgássemos a nós mesmos, glória a Deus, glória ao Senhor, não seríamos julgados. Porque está escrito que o Senhor não veio julgar o mundo, mas Ele veio para salvar o mundo. Mas se alguém o rejeita, Ele não o julgará, mas a palavra que Ele tem pregado, essa o há de julgar no último dia. E que último dia é esse? É o dia que a pessoa está predestinada pelas suas boas ou más ações de deixar a face da terra. Está escrito que morreu, segue-se o juízo. E o juízo será sem misericórdia para aqueles que não foram misericordiosos. Então é por isso que, quando nós ouvimos a palavra de Deus, precisamos tomar uma decisão, uma atitude de aceitarmos aquilo que aquele que é santo, que é vivo, que é reto, que é puro, nos ensina. Por isso está escrito, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, que significa fazer uma autoanálise do que vivemos, do que pensamos, do que falamos, do que fazemos, do que praticamos. O que nós praticamos está de acordo ou está contra as Escrituras Sagradas? Está de acordo ou está contra aquilo que Cristo ensinou? Se está contra, então você está do lado das trevas. E se você está do lado das trevas, você alimenta as trevas com o seu pecado. E se você alimenta as trevas com o seu pecado, com os seus erros, com as suas ações, com o seu procedimento, com a sua maneira de viver, de pensar, de falar, de se comportar e de se divertir, então você está condenado com o mundo. Porque o mundo e a sua concupiscência, os seus pecados passa, mas a palavra de Deus, que é pura, que é santa, que é limpa, que traz a vida e vida com abundância para todo aquele que nele crê, não perecer, mas ter a vida eterna em Cristo. Mas quando somos julgados, 1 Coríntios 11, 32, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Para não sermos condenados com o mundo. Porque todos os que estão fora e longe de Cristo no mundo já estão condenados. Onde eu posso ver isto? Livro de João, capítulo 3, aleluia, glórias e glórias a Deus. E versículo 18 está escrito: quem crer nele não é condenado, mas quem não crer, em outras palavras, quem não aceitar, quem não viver de acordo com que as Escrituras ensinam, já está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E a condenação é esta, que a luz, que Cristo, que o Filho do Homem veio ao mundo, deu a sua vida na cruz do Calvário, deixou derramar seu sangue puro, precioso e inocente, sendo injustamente crucificado pelos homens malignos e maus e perversos que naquela época administravam o sacerdócio na casa do Senhor. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras, as suas ações, os seus pensamentos, a sua maneira de viver, de falar, de pensar, de ir, de voltar, de conversar, eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Espera aí.
Se todo aquele que faz o mal odeia a luz, então é por isso que as pessoas não querem Jesus. Porque está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, que Jesus é a luz do mundo. E aquele que lhe segue não andará nas trevas, não andará na mão do diabo, não andará no pecado. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz. Por quê? Para que as suas obras não sejam reprovadas. Então é por isso que as pessoas querem mudar a palavra de Deus, querem mudar a Bíblia Sagrada, porque as suas obras são más, porque elas odeiam a luz, porque o que está nelas é o diabo, são demônios ferozes, demônios vorazes, que odeia o que é reto, que odeia o que é justo, que odeia o que é verdadeiro. Por quê? Porque elas andam errantes, elas andam na mentira, elas andam no engano, elas andam na fraudulência, andam na corrupção, andam nas coisas erradas desta vida e não pode se confrontar com a verdade. Então é melhor destruir, é melhor rejeitar, é melhor não ir para a verdade, nem ir para Cristo, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então é por isso que as pessoas querem mudar a palavra de Deus, porque as suas obras são reprovadas pela palavra de Deus, e a palavra de Deus veio confrontar o erro, confrontar o pecado, confrontar a injustiça, confrontar os pecadores nos seus pecados, mas abrindo a porta, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, que Cristo é a porta e aquele que entrar por ela salvar-se-á. Então ele repreende, ele confronta o erro, o pecado, mas abre a porta da salvação para os que se arrependem dos seus maus caminhos e desejam uma nova vida, como está escrito no Evangelho de João 3:3, que está escrito: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. No versículo 5 está escrito que aquele que não nascer da água e do Espírito não vai poder entrar no reino dos céus. Então, quando as pessoas arrependem-se dos seus pecados, dos seus erros, dos seus maus caminhos, elas sentem o desejo de se encontrar com a verdade e deixar a mentira. Então elas passam de mentirosos a serem verdadeiros, de enganadores a serem pessoas santas, justas, retas e irrepreensível diante dos homens e diante do seu Criador, pela libertação de Cristo no seu sangue, que limpa, que purifica e que transforma o mais vil pecador dos seus maus caminhos, dos seus erros, dos seus enganos, e essa pessoa passa a brilhar na unção, graça e gozo do Espírito Santo de Deus. De calabachandarabacalabassuricandalabai, de calabachandarabacalavassu. Versículo 21 do capítulo 3 de João diz: mas quem pratica a verdade, que pensa na verdade, que fala a verdade, que anda na verdade e que não se mistura com a mentira mundana, profana e diabólica, vem para a luz, vem para Cristo, vem para a salvação, vive de acordo com a palavra de Deus, porque está escrito no livro de Salmo, capítulo 119, verso 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz, e luz, e luz para o meu caminho. Então, aquele que pratica a verdade, mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras se manifestem, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, porque são feitas em Deus. Então é por isso que pessoas ignorantes quanto às Escrituras Sagradas,
que não tem respeito algum por Deus, nem pelo que se chama palavra de Deus, querem modificar, querem renovar, querem transformar, querem tirar ou acrescentar coisinhas na palavra de Deus para massagearem o seu ego, para massagearem o seu egoísmo, para massagearem as suas trevas, para massagearem os seus demônios que lhe atormentam, que lhe dominam e que tem vontade de se vingar e que não perdoa e que tem vontade de matar e que tem vontade de fazer perversidade e que tem vontade de destruir e que não sai dos vícios e que não larga a prostituição e que não larga a masturbação e que não larga o homossexualismo e que não larga o lesbianismo e que não larga as brigas, a raiva, a ira, o ódio. Essas pessoas querem ser amassageadas nos seus erros, nas suas trevas e não querem vir para a luz, porque as suas obras serão condenadas pela luz e elas querem mudar a condenação que a palavra de Deus dá para as coisas erradas e pecaminosas dessa terra, em transformar em amor, para que todo mundo viva na paz e o amor, quando na verdade o mundo está em trevas, o mundo está em guerra e está havendo diariamente uma batalha espiritual entre as trevas e a luz. Mas uma coisa eu posso lhe garantir: as trevas nunca irão prevalecer sobre a luz, porque até nos filmes, até nos programas mundanos, nós vemos que as trevas perdem para a luz, os erros perdem para as coisas santas, a verdade ganha para a mentira, e as coisas no final sempre vão sair bem para aqueles que andam com Cristo, para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que vivem em Cristo e que não têm medo de viver, de pregar e de andar na verdade, porque as suas obras são verdadeiras em Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, louvado seja Deus. E você que se arrepende dos seus pecados, se porventura o Espírito Santo falou contigo neste momento, arrependa-se agora. Não queira se abster, não queira se afastar, não queira mudar a palavra de Deus para que a palavra de Deus concorde com seus erros, porque isso é impossível de acontecer, nunca vai acontecer. Mas Cristo é a porta da salvação. Está escrito que quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, ceará, sairá e achará pastagem. Ele está te chamando neste momento para você deixar o caminho do diabo e vir para o caminho de Deus, para você deixar as trevas e vir para a luz, para você deixar essa cegueira espiritual e passar a viver debaixo da santificação que há no Senhor Jesus Cristo, porque Cristo é a porta e quem entra por ele salvar-se-á, entrará, sairá, aleluia, e achará pastagem. Oh, glória a Deus. Eu sou a luz do mundo, disse o Senhor. É por isso que está escrito no capítulo 12 e no versículo 46, louvado seja Deus, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Você crê em Cristo? Não? Então continue nas mãos de Satanás, continue fazendo a vontade do diabo, continue se perdendo e se lameando cada vez mais nos seus maus caminhos, nos seus pecados. Mas se você que se arrepende, você que entende que Cristo é a única salvação para a tua vida, está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Por quê? Porque o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância e vida eterna. Por quê? Porque eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Por quê? Porque não há outro Salvador, não há outra salvação, não há outra oportunidade, não há outro jeito de ir para o céu, não há outro jeito de encontrar com Deus, porque está escrito que
aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, siga-me. E o que é seguir a Cristo? É seguir a sua palavra, é seguir a sua mensagem, é seguir os seus ensinamentos, é seguir as sagradas escrituras, é não se deixar ser levado pelas coisas erradas dessa vida. Por isso, no livro de Mateus, capítulo 11, e a partir do versículo 28, ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e aprendei de mim, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. O descanso que o Senhor quer dar e fazer você encontrar para a tua alma é a vida eterna. Ele não diz que vai dar descanso para a tua carne. Ele não diz que vai dar descanso, que você vai viver uma vida regalada aqui sobre a face da terra, porque senão você vai ser condenado. Porque vida regalada sobre a face da terra traz condenação. Porque está escrito que o dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Está escrito que os que vivem em deleite, vivendo estão mortos em seus próprios corpos. Mas os que vêm ao Senhor encontrarão descanso, encontrarão paz, encontrarão a saída que a sua alma precisa, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Seguir e obedecer a palavra do Senhor, guardar a palavra do Senhor é suave, e obedecer os seus mandamentos é leve. Eu não estou dizendo que não é estreita a porta, porque está escrito: porfiai por entrar pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna, e poucos há que a encontre. Digam comigo, se você se arrepende dos seus pecados: Senhor, minha salvação, ajude-me agora a ser salvo dos meus pecados, dos meus erros, da minha vaidade, pois eu não entendia, Senhor, eu não compreendia, mas agora mesmo eu ouvi o Teu Espírito Santo usar o Teu servo, e me arrependo, Senhor, de todos os meus pecados. Eu me desligo agora de todo mundanismo, de toda mentira, de todo engano deste mundo, dos meus erros, das minhas falhas, dos meus muitos pecados. Lava o meu coração, Senhor, lava minha alma e me vesta, Senhor, com as vestes da salvação. Apaga agora, meu Deus, o meu nome do livro do inferno, do livro da morte, e escreve, Senhor, o meu nome aí no céu, no livro da vida, para que no grande dia da vida eterna, Senhor, eu possa morar com o Senhor aí no reino celestial, como diz a tua palavra. Digam amém, digam graças a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Digam comigo: a paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Amém.